Estamos de volta aqui e vamos aguardar um pouco mais para que os irmãos possam mais uma vez conectarem aí a nossa live, não é? Geralmente quando isso ocorre eu sei que a gente perde um bom número de pessoas, mas eu estou aguardando aqui. A Amelinha já voltou, a irmã Ana Cristina, a irmã Aninha, o Oswaldo Júnior. Tá tudo ok agora? Tá tudo em paz? Muito bem. Eu não sei resolver o problema, irmão, sem concluir e começar uma outra vez, né? Eu sei fazer de uma outra forma. Então, quando isso acontecer, eu peço aos irmãos que se conectem uma outra vez, tá bom? Assim como os irmãos estão fazendo agora. Eu quero aguardar um pouco mais para que os irmãos possam estar fazendo isso. Enquanto isso, a Aritana e o Joserão vão estar cantando ao Senhor aí, bendizendo ao nome do Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. O Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca sua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amém, graças a Deus. Então, alguns irmãos dos que estavam conectados já voltaram. Nós estávamos dizendo aqui para os irmãos que quando isso ocorrer, irmãos, aguardem somente um pouquinho e se conectem uma outra vez, tá bom? Então, não deixem de se conectarem uma outra vez, tá certo? Então, aguardem que a gente conclui o vídeo e a gente começa uma nova etapa. Vamos orar neste momento. Eu quero orar junto com você e por você. Nós queremos bendizer a Deus, irmãos, porque o Senhor tem feito coisas magníficas em nossas vidas. Deus tem nos presenteado de maneira maravilhosa. Nós recebemos a ligação da Adrijane, não é? A Aritana recebeu a ligação da Adrijane, entregando a vida ao Senhor. Ela ligou para a Aritana confessando que gostaria e que queria receber o Senhor como Salvador de sua vida e que desejaria congregar conosco na nossa congregação. Nós louvamos a Deus por esta ação do Espírito Santo do Senhor. Ela disse que tem acompanhado as lives da igreja, tem acompanhado estes momentos e Deus tocou o coração dela e ela estava entregando a vida ao Senhor, de sorte que ela ligou para dizer isso, para falar a respeito disso, e isso é muito bom. Nós louvamos a Deus por esta ação maravilhosa de Deus. Vamos estar orando também, irmãos, pelas famílias, pedindo que Deus esteja agindo entre nós, no nome de Jesus Cristo. Então vamos orar neste momento, fazer a nossa oração pastoral. Ó Deus, bendito
louvado, engrandecido seja o teu nome para todo sempre. Pai amado, neste momento, mesmo sabedores da nossa insignificância, mesmo sabedores, Senhor, de que somos pecadores e de que temos falhas, mas cremos que o Senhor nos escolheu, cremos que o Senhor nos vocacionou, que o Senhor nos chamou. E Pai, por esta responsabilidade que está sobre os nossos ombros, nós queremos agradecer-te, porque temos absoluta convicção de que é o Senhor quem tem regido a nossa vida, é o Senhor quem tem conduzido a nossa família, e é o Senhor quem tem capacitado para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor tem estabelecido sobre nós, estabelecido como propósito em nosso ministério. Quero te agradecer, meu Rei, quero bendizer-te pelas pessoas que o Senhor tem levantado para nos auxiliar, para estarem junto conosco, para ombro a ombro podermos conduzir este rebanho, aquilo que o Senhor tem desejado. Louvo o teu nome pela vida do irmão Oswaldo Júnior, bendigo o teu nome, Senhor, pela vida do presbítero Ebenezer, pela vida do presbítero João, pela vida, Senhor, do diácono Tiago, diácono Luciano, diácono, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, do teu filho Moutinho. Quero bendizer-te pela vida, Senhor, do irmão José, diácono José. Que o Senhor esteja conduzindo as nossas vidas, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, Senhor, aqueles que têm assumido o púlpito, que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor nos faça compreender a nossa responsabilidade diante de Ti, e que nós possamos verdadeiramente buscar-te, para que o Senhor possa reinar em nós e agir através das nossas vidas. Te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos, porque o Senhor tem manifesto o teu poder entre estas pessoas, salvando vidas. Obrigado por cada novo convertido, obrigado por aqueles, Senhor, que tem crescido em graça, por aqueles que têm crescido em conhecimento do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, por cada família que tem sido conduzida por ti, e aqueles, Senhor, que estão em problemas e têm buscado auxílio, têm buscado ajuda. Rei dos reis, ajuda-nos a com sabedoria podermos orientar, ajuda-nos, meu Deus, com sabedoria podermos estar presente, de maneira que o teu nome, Senhor, seja glorificado e o Senhor receba a honra, a glória que ao Senhor é devida, em nome de Jesus Cristo. Mas queremos rogar também ao Senhor que o Senhor esteja derramando sobre nós a ação soberana do teu Espírito, meu Pai, para que nós possamos ser vivificados, para que nós possamos, em o nome de Jesus Cristo, ter um verdadeiro avivamento, desprendimento para pregar a tua palavra, como fora, Senhor, anunciada hoje pela manhã pelo presbítero Ebenezer. Que a tua graça, Senhor, seja sobre nós desta forma, para que sejamos testemunhas do Senhor, para que possamos proclamar a tua verdade, proclamar aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida de maneira tão magnífica. Meu Deus, bendizemos o teu nome, porque o Senhor verdadeiramente tem agido. E pedimos, ó Rei dos Reis, que o Senhor cure aqueles que estão enfermos, seja qualquer tipo de doença, que o Senhor vá ao seu encontro. Se desejas curar, meu Pai, faze isto. Se desejas, Senhor, orientar através deste processo, faze-o. Cumpre o teu propósito de maneira cabal na vida dos teus filhos, amém, conforme a tua soberana vontade, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor com mais uma canção. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar por todo o teu amor.
cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que beleza. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar por todo teu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. Amém. Ao Rei dos Reis, a glória, a honra, o louvor e a exaltação. Eu quero convidar você a abrir a bendita, santa e sagrada Escritura em Apocalipse, capítulo de número 9, capítulo 9 de Apocalipse. Capítulo 9 de Apocalipse, versículo 13. A Sagrada Escritura nos diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro anjos, ou melhor, dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, ou seja, 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos
estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e como ela causavam dano. Agora veja o versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Versículo 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Senhor amado, queremos rogar a tua graça, queremos rogar a tua misericórdia, queremos rogar a iluminação do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Rogar que o Senhor esteja derramando sobre nós a tua graça, e que tudo aquilo, Senhor, que possa desejar atrapalhar aquilo que o Senhor deseja fazer, que seja repreendido no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor guarde a nossa mente e que o Senhor guarde o nosso coração. Que o Senhor nos dê graça para aplicarmos à nossa vida aquilo que temos aprendido de Ti, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós temos apontado o texto de Apocalipse como um texto base para que nós possamos estar anunciando a mensagem do Senhor a cada domingo. E no domingo passado, irmãos, nós observamos o poder e a influência maligna que os demônios, irmãos, têm sobre a vida dos ímpios. A quinta trombeta nos mostra esta influência. A quinta trombeta nos mostra este poder maléfico do diabo sobre a vida daqueles que não possuem o Senhor, daqueles que não têm Deus no coração, daqueles que não foram chamados, daqueles que não foram vocacionados, daqueles que não são eleitos. Há uma ação diabólica sobre a vida destes. E a quinta trombeta, irmãos, nos mostra que Deus está exortando-os, que Deus, irmãos, está chamando a atenção, que Deus, irmãos, está proclamando a sua verdade através de seus feitos, através das ações, através das situações, através da igreja. Deus tem proclamado a sua verdade. Deus tem proclamado, irmãos, o seu querer. Deus tem dado oportunidade para que eles conheçam a Deus. Contudo, nós compreendemos que sem a ação do Espírito Santo, sem o mover de Deus, sem que seja alcançado pela graça, o que ocorre na vida do homem é um distanciamento letal de Deus. Quando não possuímos o Senhor, quando não temos o Senhor, quando não fomos tocados pela graça de Deus, nós nos isolamos de Deus, nós procuramos nos proteger de Deus, nós procuramos nos afastar de Deus, tapamos os ouvidos, ou os nossos ouvidos são tapados para que nós não venhamos compreender, para que os nossos olhos não possam enxergar, nem a nossa mente compreender aquilo que Deus está falando conosco. Vivemos sem Deus em absoluto isolamento da verdade divina, da verdade que pode conduzir ao céu, da verdade que pode salvar. E este isolamento, ele é letal para a vida do homem. Este isolamento é mortal. Este isolamento conduz à morte
e a pior de todas as mortes, que é a morte eterna, espiritual, ao afastamento de Deus. A sexta trombeta, irmãos, vai nos mostrar que a cada situação que acontece, que a cada ciclo que ocorre, as situações, irmãos, elas vão piorando. Nós observamos até a quinta trombeta. E como eu disse, na quinta trombeta, os homens, irmãos, eles são afligidos. Mas esta trombeta agora, irmãos, a sexta trombeta, ela vai descrever as guerras. E estas guerras são tanto as do passado, quanto as do presente, quanto também aquelas do futuro. O texto aqui se refere, irmãos, a todas as guerras. O quarto selo, quando nós observamos lá no capítulo de número 6 de Apocalipse, o quarto selo, irmãos, nos falou a respeito da guerra. De uma guerra que irá acontecer, ou que está acontecendo, ou que acontece a cada momento. No capítulo 6, irmãos, a guerra é mencionada como uma provação. E essa provação, nós, como igreja do Senhor, como salvos, como eleito, viveremos juntamente com o restante do mundo. Aqui no capítulo de número 9, a guerra, irmãos, é apontada como um instrumento de punição. Perceba, no capítulo de número 6, a guerra é apontada como provação. No capítulo de número 9, a guerra é apontada como instrumento de punição, como um instrumento de exortação. E esta punição e esta exortação é de fato, irmãos, para ímpios, para aqueles que não têm o Senhor. Repare, por favor, irmãos, o versículo de número 13 e o versículo de número 14 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 9, versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar, dos quatro cantos do altar. Um altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Versículo 14. Dizendo ao sexto anjo: olha, a voz vem do altar e diz ao sexto anjo. Que anjo? Aquele que tem a trombeta. Agora veja o que é que a voz diz: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates aqui, irmãos, é uma representação dos ímpios. É uma representação, irmãos, das nações ímpias. E que nações eram estas representadas pelo rio Eufrates? A Assíria e a Babilônia. Elas são representadas aqui, por isso nós observamos, por isso nós entendemos, por isso nós compreendemos, irmãos, que a exortação aqui, ela tem de fato um alvo, e o alvo são os ímpios. Propósito da exortação, permita-me repetir, o propósito da exortação é trazer juízo, é trazer punição sobre estes ímpios. Mas por que isso? Porque estes ímpios, irmãos, eles estão vendo, eles estão vivendo, eles estão ouvindo a verdade de Deus. No entanto, eles procuram viver o distanciamento absoluto em relação a Deus. Eles procuram se distanciar de Deus. Eles procuram olhar para as coisas que estão acontecendo como se fossem absolutamente normais, e como se isso fosse uma coisa comum, como se isso fosse uma coisa que tivesse de fato que acontecer e que ninguém pode evitar.
Eles estão olhando para as coisas que estão acontecendo como se Deus não tivesse interessado na história do homem, como se Deus tivesse deixado o mundo à mercê dele mesmo. E é interessante, meus amados, que a santa, bendita e sagrada Escritura nos mostra que mesmo vendo, que mesmo ouvindo, que mesmo vivendo aquilo que está acontecendo como exortação da parte de Deus, estas pessoas não se arrependem dos seus pecados. Repare por favor aí o capítulo 9 de Apocalipse, versículo de número 20, versículo 20 do capítulo 9. Os homens, aqueles que não foram mortos pelos flagelos, que nós vamos falar sobre eles, estes homens não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, e também de pedra e de pau, que não podem nem ver, nem ouvir e nem andar. No versículo 21 a Bíblia diz aí: eles não se arrependeram dos seus assassinos, não se arrependeram das suas feitiçarias, não se arrependeram das suas prostituições, nem dos seus furtos. Misericórdia. Misericórdia. Percebem aí, irmãos, como estas pessoas, elas querem viver? Percebem como elas preferem o distanciamento? Percebem como elas preferem o isolamento? Preferem viver segundo elas mesmas? Preferem ter o seu próprio eu no centro? Preferem serem direcionadas pela sua própria mente, pelo seu próprio conceito? Estas pessoas procuram viver isoladas da verdade de Deus. E este isolamento, repito, ele é letal, ele é mortal, ele é venenoso. Assim, permita-me fazer algumas observações no nome santo de Cristo Jesus. O distanciamento entre o homem e Deus, o distanciamento entre o homem e Deus causa uma insensibilidade tanto em relação a Deus como em relação, irmãos, ao próximo. Observe o texto sagrado, por favor. Apocalipse capítulo 9, versículo 13. No versículo 13 a Bíblia Sagrada diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 cantos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. E o anjo dizia, ou melhor, e a voz dizia ao anjo, aquele que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Agora repare o verso de número 15. Versículo 15. Foram então soltos os 4 anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Sabe para quê? Veja por favor o versículo 15, irmãos, o final do versículo 15: para que matassem a terça parte dos homens. Percebam que estes 4 demônios, irmãos, esses 4 anjos que são soltos, são anjos maus. Perceba que estes anjos aqui não são iguais aos anjos do capítulo de número 7. Perceba que esses anjos aqui, eles estão atados e eles são soltos para provocar morte. Assim como aqueles anjos que são soltos por Satanás no capítulo de número 9, do versículo 1 até o versículo 12, eles também são soltos para provocarem dor, para provocar aos homens, irmãos, sofrimento. A ideia aqui, irmãos, é que os tratados, a ideia aqui
é que os tratados, é que as convenções assinadas pelas nações, a fim de barrarem as guerras, elas são ignoradas. Sabem por quê? Porque esses 4 anjos que serão soltos, eles incitarão, eles influenciarão os líderes a provocarem guerra. Eles incitarão, eles influenciarão os homens a viverem em absoluta destruição. É por isso que a Sagrada, Santa, Bendita Escritura nos diz aí, no versículo de número 15, irmãos, que eles foram soltos para que matassem a terça parte dos homens, provocando, sabe o que? Endurecimento ao coração, provocando, sabe o que? Distanciamento de Deus, provocando, sabe o que? Isolamento dentro dos seus próprios conceitos, provocando, irmãos, a cada um o seu próprio eu como o rei da sua vida, como aquele que rege, como aquele que governa, e eu é quem mando, eu tenho meu próprio trono, eu tenho meu próprio reino, e quem manda sou eu. Estes é que são os provocadores, irmãos, da guerra. As nações, escutem por favor, influenciadas por estes anjos satânicos, por esses demônios terríveis, as nações, irmãos, elas usarão os seus mais terríveis e potentes armamentos de guerra a fim de destruírem os seus semelhantes sem nenhum pesar no coração, sem nenhum constrangimento. E sabe o que é isso? Repito, isto é resultado do distanciamento do homem em relação a Deus e a sua palavra. Por isso que o isolamento de Deus, ele é letal. O juízo de Deus, irmãos, ele virá. O juízo de Deus virá sobre aqueles que têm abandonado a Deus e a sua verdade. O juízo de Deus virá sobre aqueles, irmãos, que não têm se voltado para Deus. Como disse o irmão Oswaldo Júnior aqui em uma das nossas lives, as pessoas dão ouvidos mais ao que não presta do que a Sagrada Escritura. As pessoas dão mais ouvidos aos pastores, como disse Júnior, coaches, do que aos pastores sérios que pregam a palavra de Deus. Porque o homem quer massagear o seu ego, porque o homem quer se satisfazer, porque o homem pensa nele mesmo, e pensando nele mesmo, esse homem se distancia de Deus, e o distanciamento de Deus, irmãos, faz com que o homem, ele se isole não apenas de Deus, mas ele se isole também dos seus semelhantes. E sabe o que é que isso provoca? Guerra, conflito, destruição. É isso que diz a santa, bendita e sagrada Escritura, irmãos. É fato que a Escritura Sagrada aqui nos diz, irmãos, no versículo de número 16, qual era o número dos soldados desse exército satânico. Percebam, por favor, foram soltos 4 anjos. Foram soltos 4. Mas olha o versículo de número 16 agora, por favor. Veja. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Aí João diz assim: eu ouvi o seu número. Sabe qual é a conta aqui? 200 milhões. 200 milhões. É lógico, irmãos, que este número aqui é um número simbólico. Isso não quer dizer que um exército de 200 milhões vai sair batendo em todo mundo ou sobre a terra. Não. A ideia aqui, irmãos, é que haverá guerras
globais. Em todos os lugares, em todos os cantos, os homens se voltarão uns contra os outros. Os homens não respeitarão de maneira nenhuma o seu semelhante, irmãos. A ideia aqui é mostrar que esta guerra aqui é global. Ainda, irmãos, que seja para punir e que seja para exortar os ímpios, nós precisamos compreender, sabe o que é aqui, dentro desse contexto aqui? Que os salvos também, eles serão atingidos. Ai, misericórdia, pastor, e agora? Ai, meu Deus do céu, tenha calma, irmão. Fique tranquilo. Nós seremos atingidos, mas para a glória de Deus. Deus continuará cuidando de nós. Deus nos manterá de pé. Deus nos protegerá. Deus guarda a sua igreja. Deus continuará conduzindo o seu povo. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda que sejamos mortos, viveremos para sempre com o Senhor. Em Mateus, no capítulo de número 24 e no versículo de número 13, a santa, bendita e sagrada Escritura nos diz, irmãos: aquele que, porém, perseverar até o fim, será salvo. E sabe quem é que persevera? O salvo. Porque quem lhe faz perseverar é o Espírito Santo de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo 1, versículo 4 e o versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: sabemos, temos convicção de que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Que Deus, irmãos, nos conduza a termos esta convicção no nosso coração. Ainda que morramos, irmãos, viveremos no céu de glória. É por isso que no versículo de número 4 de 2 Coríntios, Paulo diz assim: pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos. E gememos, sabe de que maneira? Angustiados. Não por querermos ser despidos, mas nós queremos ser revestidos. Sabe qual é a ideia de Paulo? Ele diz lá no versículo 4: para que o mortal, esse corpo velho, essa carcaça aqui, seja absorvida pela vida. Aí no versículo de número 5, Paulo diz assim: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou, repare, quem nos preparou para isto, outorgando-nos, sabe o que? A garantia, o selo do Espírito Santo. Ou seja, que venha a guerra, que venha a destruição, que aconteça, nós sabemos que estamos guardados pelo Senhor. A nossa fé está posta nele. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos mantém, é Ele quem nos manterá até o fim. Mas sabe, precisamos fazer algumas aplicações daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido, diante de tudo isto que nós já falamos. Eu não devo prometer a você imunização. Eu não devo, como servo, como arauto do Senhor, eu não devo dizer a você que nós não passaremos pelo sofrimento. Diante desta pandemia, nós estamos sofrendo. E nós somos a igreja do Senhor. Nós estamos sofrendo. Nós estamos passando por dificuldades. E na verdade, irmãos, a mensagem apocalíptica, a mensagem de Apocalipse nos mostra que o Senhor chama-nos para sermos testemunhas. A ideia de Apocalipse é nos chamar. Deus está levantando mártires, Deus está levantando testemunhas
testemunhas. Deus está levantando gente que deseja ser cheia do Espírito Santo de Deus. Assim, o que devo afirmar, irmãos, fundamentado na Sagrada Escritura, é que quem crê em Cristo, como afirma a Bíblia Sagrada, ainda que esteja morto, viverá. Viveremos, irmãos, eternamente. O distanciamento entre o homem e Deus, irmãos, ele causa morte. O distanciamento entre o homem e Deus, ele causa destruição. O distanciamento entre o homem e Deus, irmãos, causa corrupção, causa insensibilidade, causa frustração, causa, irmãos, e traz para a nossa vida um veneno letal, mortal, que nos conduz a cada dia à morte. Assim, meu querido, o meu conselho é que nós devemos aproximar-nos do Senhor. E com certeza, Ele, o Senhor, nos tornará confiantes em sua ação. Ele nos fará perseverar, mesmo em momentos em que a nossa fé pareça desaparecer. Escute, por favor. Aproximemo-nos dele, e então entenderemos que a história está sob o seu controle. Veja o versículo de número 15 mais uma vez, por favor. No versículo de número 15 de Apocalipse, capítulo 9, a santa, bendita e sagrada Escritura diz assim: foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados, olha agora, preparados para quando? Para a hora certa, para o dia certo, para o mês certo e para o ano certo, para o tempo que Deus determinou. Não é quando eles querem, é quando Deus permite. Quem tem o controle? Deus. Deus do céu. George Led, observando esse texto, ele afirma que o tempo do fim, bem como todos os acontecimentos finais, eles se desenrolam de acordo com o propósito soberano de Deus. Aqueles, meus queridos, aqueles anjos, eles foram preparados para um tempo determinado. Hora, dia, mês e ano. Isso significa, irmãos, que Deus determina, que Deus sabe quando isso deve acontecer e quando isso deve parar. Deus sabe como utilizar-se de cada situação. Deus sabe o que está fazendo e Deus tem o controle da história. Devemos sempre lembrar, irmãos, qual a intenção desses flagelos. E compreenda, a intenção desses flagelos não é punir a igreja. A intenção desses flagelos, o propósito desses flagelos, irmãos, é exortar os ímpios, é punir os ímpios. Perceba que há um número de pessoas a serem atingidas. No versículo de número 15, a Sagrada Escritura nos diz aqui, irmãos, que a terça parte dos homens será morta. Você já observou que a quinta trombeta nos diz, irmãos, que a terça parte dos homens será afligida? Se você observar o capítulo de número 9, versículo de número 6, observem que aqueles demônios lá da quinta trombeta, aqueles que surgiram do abismo, versículo de número 6, eles causam dor aos que não possuem o selo de Deus. No versículo de número 15 do capítulo 9, agora eles não somente causam dor, mas agora esses outros demônios, eles podem matar
a terça parte dos homens. Perceba que a coisa se intensifica. Há uma semelhança, sim, mas a cada momento a coisa se intensifica. Lá eles só podiam causar dor, mas agora eles podem matar. Estes seres torturadores, irmãos, eles são vistos aqui em figuras de gafanhotos e cavalos. Na quinta trombeta eles são gafanhotos, versículo de número 7. E no versículo 17 e versículo 17 do capítulo 9, a Bíblia diz que eles são cavalos, cavaleiros. Em ambos os casos, no entanto, perceba que o poder deles reside na boca e na cauda, como escorpiões. Versículo 10 e o versículo de número 19. E sabe qual é a atividade, sabe qual é a ação, sabe qual é o propósito? Causar dano, causar sofrimento, causar destruição. Reparem, percebam, por favor, há limitações, no entanto, para ambos. Há limitações para todos. Embora, como eu disse, a tragédia se intensifique, mas há limites. Eles não podem matar todos os homens, mesmo sendo eles ímpios. A Bíblia diz que é somente a terça parte. Vai morrer uma parte, sim, mas restarão. Eles trazem morte, mas dentro de um limite estabelecido pelo Senhor. A conclusão de tudo isso aqui, irmãos, é que estes cavalos aqui, eles simbolizam todo o arsenal de guerra que as nações têm preparado para abaterem umas às outras. E quais são esses instrumentos de guerra? Esses instrumentos de guerra, irmãos, são tanques, são aviões de combate, são bombas, são armas nucleares, armas químicas, armas biológicas. Versículo de número 17, repare aí, por favor, a Sagrada Escritura, versículo 17 do capítulo 9 de Apocalipse. Assim, nesta visão de João, contemplei que os cavalos e os cavaleiros tinham couraças cor de fogo e de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como de leão, e de sua boca saía, repare, fogo, fumaça e enxofre. Agora veja o versículo 18. Por meio destes 3 flagelos. Quais flagelos? O versículo 17 diz aí: a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Você percebe aqui? O fogo destrói, a fumaça sufoca, asfixia, torna embaçado as coisas, e o enxofre traz um cheiro terrível de morte e de destruição. Isso são coisas simbólicas. Você lembra da bomba de Hiroshima? Você lembra a devastação? Você lembra o que causou? Pois é, hoje existem bombas muito mais potentes do que aquela. Muito mais. Bombas químicas, biológicas, muito poderosas. E as nações vão se autodestruir. Quando se aponta aqui, irmãos, os cavaleiros, perceba que a ênfase está nos cavalos. Fala-se da cabeça deles como cabeça de leão.
Fala-se da sua cauda como serpente e tem boca. E ele diz que da boca dos cavalos é que sai o fogo, a fumaça, o enxofre. A ideia aqui, irmãos, não é de um animal terrível e que não existe. A ideia aqui, irmãos, é falar a respeito da ferocidade destes cavalos. Os cavaleiros são apenas coadjuvantes. Os cavalos são ferozes, são demônios que influenciam os homens, as nações. O foco é a ferocidade destrutiva destas coisas, é a destrutividade que isso pode provocar. Sua aparência inspira, sabe o que? Terror. E isso, irmãos, é enfatizado pela fumaça, como eu disse, pelo fogo, pelo enxofre. São coisas infernais, irmãos. Por favor, abra a sua Bíblia. No capítulo de número 14. Capítulo 14 de Apocalipse. Capítulo 14 de Apocalipse. Veja o versículo de número 10. Versículo 10. A Bíblia diz assim, ó. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Sagrada Escritura nos mostra, irmãos, que isso acontecerá, que isso é proposta e propósito de Deus para punir os infiéis, para punir os ímpios. Esses espíritos malignos agem, como eu já disse, nos homens e através dos homens, atormentam, matam. E o propósito dessa sexta trombeta aqui, irmãos, é dar aos homens, sabe o que? Uma chance de arrependimento antes do fim. Uma chance, pastor. Está vendo que os homens podem decidir? Não, estou vendo não. Sabe por quê? Porque eles não se arrependem. Porque eles não querem. E sabe por quê? Porque não foram alcançados pela graça soberana de Deus. As tragédias desabam. As tragédias caem, irmãos, sobre os homens. Eles querem fugir da morte, mas a morte é quem foge deles. A história nos mostra isso. Mas nem os desastres naturais, nem aquilo que está acontecendo na história faz com que estas pessoas consigam enxergar Deus. Pelo contrário, elas aborrecem o Senhor, elas se iram contra Deus, elas não querem Deus. No capítulo de número 16 de Apocalipse, nós podemos observar isso. Veja, por favor, o capítulo 16 de Apocalipse, no versículo de número 9, versículo 9 do capítulo 16 de Apocalipse. Capítulo 16 de Apocalipse, versículo 9. A quinta taça, ou o quinto flagelo, como você queira. A Bíblia diz assim, veja só, capítulo 16 de Apocalipse, versículo 9. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor. E sabe o que é que aconteceu quando eles se queimaram com esse intenso calor? Blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Versículo 10 de Apocalipse 16. Derramou
o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens, reparem aí, remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Mas veja o versículo 11: e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Reparem, em vez de se voltarem para Deus, os ímpios continuam na prática de seus abomináveis pecados. Na verdade, o que acontece é rebelião ainda maior contra Deus, porque não foram alcançados pela graça, porque não foram alcançados pelo Senhor. Estas trombetas, irmãos, estas trombetas da parte de Deus estão chamando os homens ao arrependimento. Hebreus, no capítulo de número 3, versículo 7 e versículo 8, nos diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto. No capítulo de número 9 de Apocalipse, versículo 20 e o versículo 21, diz que eles se endureceram, e que eles não se converteram, e que eles não quiseram se voltar para Deus. O que posso reparar, o que posso entender, o que posso compreender com isso, meu querido, é que a igreja ela precisa voltar-se cada dia mais para o Senhor. É que a igreja precisa se dobrar diante de Deus e agradecer a Deus pela sua magnífica misericórdia. É que nós, irmãos, precisamos olhar para aquilo que Deus nos concedeu como bênção eterna, salvação por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando ouvimos o chamamento de Deus, quando ouvimos Deus nos atraindo, não devemos colocar empecilhos em nossa vida, não devemos colocar dificuldades, não devemos colocar, irmãos, coisas que venham atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. O isolamento em nós mesmos é letal. O distanciamento de Deus, ele conduz o homem à morte eterna. Assim, meus queridos, que nós possamos atentar para a veracidade daquilo que o texto sagrado nos diz, e que nós possamos compreender que fomos ricamente abençoados pelo Senhor, sendo alcançados, sendo alvos de sua graça e de sua misericórdia. Mas aqueles que são absolutamente ímpios não se voltarão para Deus. Compreenda os sinais, compreenda o que Deus está fazendo, compreenda o que o Senhor está realizando no meio do seu povo, no mundo, na história, conduzindo todas as coisas segundo a sua soberania. Vamos orar ao Senhor? Rei de Israel, Senhor dos senhores, nós queremos nos curvar, nos prostrar, reverenciar o teu nome e dizer que temos visto e queremos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem dito, aquilo que o Senhor tem falado através das situações, através dos momentos, através da tua palavra, através dos homens e mulheres de Deus que o Senhor tem levantado para proclamar a tua verdade. Afasta de nós, Senhor, os falsos mestres, aqueles que são conduzidos pelo diabo, por Satanás. Misericórdia de nós, Senhor. Livra-nos destes malditos e que tua boa mão esteja conduzindo as nossas vidas. Que o Senhor esteja nos fazendo compreender que ainda que tenhamos que passar pela morte em sofrimento, ainda assim seremos vivificados pelo Senhor
e nos encontraremos contigo. Habitaremos o nosso lar para o louvor da tua eterna glória. Senhor, faz crescer em nós a esperança da glória. Em o nome de Jesus Cristo, enche o nosso coração do teu Santo Espírito e que a nossa mente esteja cativa absolutamente a ti, para a glória, para louvor, para enaltecimento do teu glorioso, bendito e poderoso nome, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ainda louvar ao Senhor? Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Amém, amém, amém. Que a irresistível graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, bendito e glorioso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor espalhada em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Meus amados, eu quero somente dizer para os irmãos que quarta-feira nós estaremos mais uma vez nesta live, ou em uma live semelhante a esta, celebrando a nossa reunião doutrinária. Então eu quero convidar você a estar conosco no nome santo de Cristo Jesus. Sexta-feira nós estaremos na nossa live de oração, e eu quero pedir aos irmãos que estejam nos acompanhando para a glória do Senhor. Como é? Letícia, terça-feira, live para as crianças, 5 horas. Muito bem, a irmã Letícia está avisando que terça-feira, 5 horas da tarde, 17 horas, irmãos, nós teremos a live, meus queridos, para as crianças. Foi uma bênção a live da semana, desta semana, né? Então foi uma bênção. Eu quero glorificar a Deus pela vida destas irmãs. Muito obrigado por vocês estarem interagindo, por vocês estarem fazendo aquilo que é necessário para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas e da nossa igreja. Que Deus abençoe as suas vidas no nome santo de Cristo Jesus. Obrigado aos irmãos que têm participado conosco, que têm nos ajudado a transmitir essas lives em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, para a glória de Deus, e até quarta.